Olá, turma, mais uma aula de arte e hoje teremos uma revisão. A revisão de hoje é sobre o texto dramático e essa revisão é para o simulado. Então, o que é o texto dramático? O texto dramático é entendido como aquele que se integra na forma literária do drama e implica uma comunicação direta dos personagens entre si, com os receptores do enunciado. O texto dramático privilegia a dinâmica do conflito, tentando representar as ações e reações humanas pela tragédia, pela comédia e pelo drama. Propriamente dito, graças às presenças do personagem. Serve como frequência o teatro que tem como objetivo específico a representação e o espetáculo. Por isso, o texto teatral obriga a concentração dos elementos essenciais do texto dramático, em linhas de força que garantem um ritmo vivo e uma progressão capaz de prender a atenção do espectador. O teatro permite uma comunicação específica entre o autor, atores e também entre o público, entre as personagens das obras e entre o palco e também a plateia. O conflito ou drama refere-se à contemplação do espectador. E o que é um texto dramático? O texto dramático, onde predomina a função apelativa da linguagem, ao exprimir o mundo exterior, e é objetivo, e ele recorre também em geração à enunciação na segunda pessoa. Ele utiliza um discurso múltiplo e complexo, com os respectivos signos linguísticos, mas também com signos paralinguísticos, que é entonação e voz. Também expressão corporal e elementos de caracterização dos autores, ou mesmo elementos que se encontram fora do ator, como espaços cênicos e o efeito sonoro. Sobre as categorias, são categorias do texto dramático. A ação, com a sucessão e ensinamentos de acontecimentos que podem conduzir um deslance às personagens, que são os agentes da ação, o espaço, que corresponde ao lugar e o ambiente e o meio social ou cultural onde se desenrola a ação, e o tempo, que dá conta do momento do desenrolar da ação. O texto dramático, ele também se é dividido em tipos, Então, eu tenho o auto, que são peças teatrais sobre temas religiosos ou profanos com um teor moralizante, que através de alegorias visa satirizar e educar. As personagens são frequentemente representadas de forma abstrata, que é a bondade, a fome, a inveja. A comédia, que é uma peça teatral que visa criticar os defeitos humanos e da sociedade, através da exploração de situações ridículas e cômicas do cotidiano. As personagens são maritariamente estereotipadas. A tragédia é uma peça teatral sobre um acontecimento trágico, que retrata diversidades e sofrimentos dos personagens, culminando no final fúnebre, que é o final ruim, Visa impressionar a audiência e também provoca terror e compaixão. A tragicomédia é uma peça teatral que mistura características da comédia e da tragédia. São abordados assuntos trágicos e retratada a desgraça dos personagens com um elemento cômico
e toques de humor. Vocês puderam ver esse tipo de tragicomédia no filme O Alto da Compadecida, que vocês assistiram como uma opção que eu coloquei. A Farsa, que é uma peça teatral sobre situações grotescas e ridículas da vida do cotidiana e familiar, e ela apresenta um caráter exageradamente caricatural. Então, é uma caricatura, é uma sátira, e visa criticar a sociedade e provocar risos da audiência. Então, essa foi a nossa revisão. Agora, eu aconselho vocês a completarem a revisão assistindo a aula 5 do ciclo 3, texto dramático, e a aula 6 do ciclo 3, elementos do texto dramático. Elas estão disponíveis no Google Classroom. Bons estudos!